O Irão bombardeou bases dos Estados Unidos no Médio Oriente e o conflito nunca esteve tão tenso. O Irão atacou no Catar a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. Calorosas saudações, e já sabem que nestes tópicos mais sensíveis de guerras e afins não entramos com a habitual piada humorística para pedir like e afins. Podem pôr e subscrever o canal, eu agradeço, mas não entramos com o tom humorístico por razões óbvias. O que é que se passa? O Irão bombardeou esta tarde, há coisa de mais ou menos 1 hora e tal, 2, as bases militares e aéreas dos Estados Unidos no Médio Oriente, mais concretamente no Catar. Ou seja, estamos perante uma clara escalada do conflito e vamos ver os adiantamentos que temos, pelo menos até à hora de agora. Há cada vez mais apelos a um travão na escalada da guerra e cada vez mais sinais do contrário. Há pouco mais de 2 horas, o Irão atacou no Catar a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente. E o espaço aéreo está em pausa em vários países. La ilaha illallah. Terão sido 6 os mísseis disparados em direção a bases norte-americanas no Iraque e no Catar. A do Catar chama-se Al-Udeid e é a maior instalação militar dos Estados Unidos no Médio Oriente. Aí estão cerca de 10 mil soldados norte-americanos. De acordo com a agência Reuters, várias explosões foram ouvidas em Doha, a capital do Emirado. Horas antes, o espaço aéreo do Catar tinha sido encerrado por precaução. O Irão já garantiu que esta operação, a que chama Anunciação da Vitória, não é contra o, e cito, vizinho, amigo e irmão Catar. E informou que foi usado o mesmo número de bombas que os Estados Unidos lançaram contra as instalações nucleares iranianas no fim de semana. Donald Trump convocou o gabinete de guerra na Casa Branca. Antes de continuarmos, quero só dar aqui umas notas que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, do ponto de vista do direito internacional, o Catar pode responder com o ataque de volta ao Irão. O que é que isto significa? Isto, atenção, na teoria. Na prática, obviamente que pode não se verificar. Mas na teoria, o Catar, tendo em conta que foi atacado, independentemente de estarmos a falar de um enclave territorial, entre aspas, dos Estados Unidos em território do Catar, pode responder com um ataque de igual medida, segundo a perspectiva do direito internacional, ao Irão. Isto na prática é dizer que podemos ter mais um país a entrar no conflito. Devo também dizer que esta conversa do regime iraniano de que o país irmão, não sei se é irmão que utiliza, mas amigo e não sei o que mais, é um pouco incoerente no sentido em que há muitos países, não propriamente só o Catar, mas de forma genérica, há vários países na região do Médio Oriente que ficam contentes com o facto do Irão estar numa posição cada vez mais débil. Eu até nem ia tanto à questão do Catar, eu dava o exemplo até da Arábia Saudita, que como grande rival regional do Irão, fica contente, embora não o diga publicamente, que isto esteja a acontecer no sentido do enfraquecimento do seu principal rival regional. Agora, outros aspectos, quero perceber como é que os Estados Unidos vão reagir. Entretanto, Donald Trump já veio mencionar uma possível mudança de regime, já lá vamos a Trump a seguir, mas já veio mencionar uma possível mudança de regime no Irão e, curiosamente, o príncipe herdeiro do regime persa já veio a público falar que está disponível para isso. Portanto, neste momento não me admirava nada que entre os americanos e o príncipe herdeiro já estivesse a haver alguma negociação e a preparada dessa mesma tomada ou alteração de regime. Mas já lá vamos a seguir, vamos continuar a ver. Desta segunda-feira, o mundo toma nota ainda de novos ataques israelitas a Teherão. Durante a tarde, Israel publicou na rede social X um aviso. Avisava que ia continuar a atacar instalações militares nos arredores de Teherão nos próximos dias, uma vez que o foco está agora também em alvos simbólicos. Nessa categoria deverá estar a prisão de Evin, em Teherão. As imagens mostram a explosão da entrada da prisão, onde há unidades para prisioneiros políticos considerados opositores do sistema político no Irão, bem como estrangeiros condenados. Em Israel, as sirenes também voltaram a soar. Em Haifa e Jerusalém, os residentes tiveram de se abrigar. Às primeiras horas do dia, já se viam os danos dos mísseis iranianos. Pelo menos uma central elétrica foi danificada, 8 mil casas ficaram sem luz. No plano político, a guerra fala-se à mesa
O presidente russo recebeu o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, um momento para troca de agradecimentos e de manifestações de apoio. Antes de ouvirmos o Putin, quero só dar aqui uma nota. Isto não surpreende ninguém, até porque a Rússia e o Irão são aliados, portanto nada de novo aqui. Aliás, o próprio Vladimir Putin, por mais irónico que seja e irónico que é, veio apelar às questões diplomáticas da resolução do próprio conflito. O mesmo Vladimir Putin, que enfim, isto para dizer o quê? Nesta conjuntura atual, específica, em que há uma grande incerteza relativamente ao que é que vai acontecer, eu estou expectante para perceber qual vai ser a tomada de posição da NATO. Vamos ouvir também o Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, mas eu estou para perceber o que é que vai acontecer, porque em determinado entendimento, se estamos a falar de um enclave territorial ou uma parte de território americano no Qatar, sendo que aquilo pertence aos Estados Unidos, até que ponto é que, em determinada medida, que creio que não será, pelo menos neste âmbito, ativado o artigo 5º, que pressupõe que os membros da NATO, todos eles, têm que atacar o país que atacou os Estados Unidos, no caso, o Irão. Portanto, esse aspecto creio que também acaba por ser relevante em termos da análise, eu já o tinha mencionado anteriormente. Outro aspecto relativamente a esta questão do Irão, e mais concretamente, há bocado até se falou da questão do Qatar, são dois países muito próximos. Queria dar aqui uma nota que já tinha mencionado, não tanto no meu vídeo de ontem, mas no meu Instagram, no Reel que lancei ontem. Portanto, quem quiser seguir no Instagram também está à vontade, e no TikTok também. Eu falei um pouco sobre isso, sobre a questão do Estreito de Hormuz. A maior parte do petróleo, não a maior parte, mas o local por onde mais, a parte marítima por onde passa mais petróleo a nível global é no Estreito de Hormuz, ao qual o Irão tem algum controle sobre isso. E, portanto, significa que o Irão pode ameaçar, e já ameaçou, e o Parlamento iraniano já aprovou o bloqueio desse mesmo Estreito de Hormuz. Isto significa que o preço das coisas, dos bens e serviços em geral, vai aumentar significativamente, principalmente o combustível. Embora até a circulação, no caso do Irão, vá mais para leste, mais para a Ásia, do que propriamente para a Europa. Até vamos ver isto aqui também na questão da Coreia do Sul relativamente a esse aspecto, mas é um pormenor importante porque afeta, obviamente, todo o circuito de distribuição a nível global e pode ter um efeito consecutivo a nível inflacionário nas nossas carteiras no dia-a-dia, aqui em Portugal e na Europa em geral. Portanto, acho que essa nota é relevante. Очень рад, что вы сегодня в Москве. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. Para Donald Trump, o ataque está justificado e este domingo o presidente norte-americano chegou mesmo a sugerir nas redes sociais uma mudança na liderança do Irão. A secretária de imprensa da Casa Branca tenta explicar. If they refuse to engage in diplomacy moving forward, why shouldn't the Iranian people rise up against this brutal terrorist regime? That's a question the president raised last night, but as far as our military posture, it hasn't changed. O filho do último Shah do Irão, antes da Revolução Islâmica de 1979, já disse que está preparado para voltar ao país. Reza Pahlavi vive nos Estados Unidos. I am here today to submit myself to my compatriots, to lead them down this road of peace and democratic transition. Paz não é o que se vê por agora naquela zona do mundo. Sabem, eu acho que vai acontecer uma coisa, ou está a acontecer uma coisa muito interessante e particular, que é, relativamente a esta decisão de bombardear o Irão, o Trump consegue mais apoio em Portugal do que nos Estados Unidos, principalmente na sua base de apoio. Eu vi um artigo hoje, um artigo noticioso, em que dizia que Portugal era o país da Europa ou do mundo, já não sei precisar, pesquisem, mas era um dos países do mundo com maior preocupação com as questões das armas nucleares e da Terceira Guerra Mundial e etc. Ora, nos Estados Unidos, a coisa não é bem assim, nomeadamente no eleitorado do Trump. Não é bem assim como quem diz, há quem tenha preocupação, não é isso que eu estou a dizer, mas em parte do eleitorado do Trump, para não dizer a grande maioria, isto é altamente polémico. Eu já o tinha mencionado anteriormente no primeiro vídeo que fiz sobre esta circunstância toda. O Trump é eleito numa narrativa, numa macronarrativa de antibelicismo, anti-intervencionismo externo, era o presidente da paz, ia acabar com a guerra na Rússia e na Ucrânia em 24 horas, ia resolver a questão no Médio Oriente.
Ora, a realidade é que neste momento, e é assim que grande parte da base eleitoral do Trump está a interpretar esta circunstância, o presidente que prometia acabar com 2 guerras, uma delas em 24 horas, neste momento começou mais uma. E muito do seu eleitorado, anti-intervencionismo externo, mais numa postura isolacionista, sente-se traído. Curiosamente, esta postura de Trump até vai mais ao encontro de um partido republicano clássico, na vertente neoconservadora, e até à ala mais moderada dos democratas, no centro-esquerda americano. Portanto, isto pode ser esta decisão de Trump, este intervencionismo externo, pode ser algo que até no contexto europeu alguns países vejam isto como uma boa solução, mas dentro da base de apoio de Trump é muito contestável. Atenção, se quiserem pesquisar até nas próprias redes sociais, até, não sei se ainda não houve estudos sobre isso, mas era muito pertinente ver uma investigação sobre o que é que a base de apoio de Trump, que foi eleito consoante esta narrativa muito antibelicista, acha sobre isto. Portanto, mas pesquisem e vão perceber esta dissonância em que se calhar Trump até capitaliza mais apoio externo fora dos Estados Unidos do que provavelmente dentro dos Estados Unidos relativamente a esta circunstância. Há muita gente nos Estados Unidos neste momento a fazer uma similitude, embora diferente nas questões das armas nucleares e etc., mas com o caso do Iraque em 2003. Como se sabe, foi o que foi. Portanto, acho que há aqui uma disparidade que acaba por ser quase, não quer dizer irónica, mas acaba por ser quase inimaginável, não é? Acaba por ser uma realidade que, enfim, o Trump até ter mais apoio externo do que propriamente interno nos Estados Unidos, enfim, na realidade ocidental. As reações em todo o mundo são por agora as esperadas. Aliados antigos mantêm-se aliados, mas pede-se com firmeza um regresso às negociações e um travão nos ataques e contra-ataques. A Austrália apoia os ataques americanos, mas também pede negociações diplomáticas. A Europa acompanha com uma ideia repetida. The world understands that Iran must never have a nuclear bomb. What the regime in Iran does next will determine its future. There is a path to peace. Apesar dos bombardeamentos americanos, a Alemanha quer que Teherão retome negociações com Washington. Sie ist dringender denn je zuvor und der Iran ist jetzt gefordert, auch bereit zu sein zu direkten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. O mais poderoso país da NATO, que repete a posição de outros. Iran should not have its hands on a nuclear weapon. So and I would not agree that this is against international law what the US did. Esta questão, eu já disse isto várias vezes, em vários momentos o direito internacional é posto de lado, porque na questão internacional geopolítica, em vários momentos, em várias conjunturas, isto quase que funciona, nem sempre, atenção, não sou fundamentalista a esse ponto, mas em vários momentos na questão de geopolítica a nível global, o direito internacional vai um bocado para o caixote do lixo porque reina a lei do mais forte. Isto já aconteceu em várias instâncias. Por isso é que, por exemplo, os Estados Unidos não estão sob a alçada do Tribunal Penal Internacional. Senão também já teriam sido julgados por crimes de guerra que cometeram ao longo da história. É um exemplo, obviamente, que nada justifica o regime horrível que é o Irão, mas estou só a dar aqui um exemplo de que em geopolítica a mesma coisa se aplica para a Rússia e para a China. Mais para os Estados Unidos e para a Rússia nesta conjuntura recente, mas para os 3 grandes, se quisermos. Portanto, a questão do direito internacional às vezes, ou muitas das vezes, acaba por ser colocada no caixote do lixo porque manda o mais forte. Mesmo até nos órgãos se quisermos colocar, que não têm como é que eu vos ia dizer, não tem uma função executiva direta obrigacionista interna dos países em questão, mas o Conselho de Segurança da ONU é isso mesmo, são os países mais fortes do mundo, não é? Os 3 grandes, Rússia, China e os Estados Unidos, e depois a França e o Reino Unido. Portanto, é um bocado, acaba por ser o Conselho de Segurança da ONU, às vezes, é a minha visão, acaba por ser a institucionalização de alguma da anarquia que existe no direito internacional. Mas, enfim, é o que é. Grande parte do petróleo produzido no Golfo Pérsico destina-se ao Extremo Oriente, daí que a preocupação também seja com a economia na Coreia do Sul. 이 불확실성 확대 때문에 경제 상황, 특히 외환, 금융, 자본 시장이 상당히 많이 불안정해지고 있습니다. A norte, o regime de Pyongyang condena os ataques americanos contra o Irão e denuncia a violação da Carta das Nações Unidas.
onde o Conselho de Segurança ouviu a constatação de António Guterres. The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. A Rússia acusa os Estados Unidos de fazer vista grossa aos palestinianos mortos por Israel, enquanto põe em perigo a humanidade. O país que invadiu a Ucrânia há 3 anos e meio juntou-se à China e ao Paquistão. É proposta uma resolução para um cessar-fogo imediato e incondicional. Para que possa ser aprovada, não poderá ter qualquer veto de nenhum dos membros permanentes, como os Estados Unidos. Portanto, esta parte final acaba por, no meu entender, claro, comprovar um pouco o que eu estava a dizer na questão da anarquia do mais forte. Não pode haver veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança, quando um dos intervenientes está lá, que é os Estados Unidos, não é? Portanto, logo aqui fica a questão comprometida. Vamos ver os próximos adiantamentos. Estou curiosíssimo para perceber qual é que vai ser a forma de retaliação dos Estados Unidos. Não sei de que forma é que vão atacar, mas vão atacar. É porque os americanos, quer estejam à esquerda ou à direita, no final do dia são sempre os americanos. Portanto, a filosofia americana é um bocado, queres viver em segurança, então é bom que tenhas uma bomba maior que a do teu vizinho. E os iranianos, agora, ao bombardearem as bases americanas no Médio Oriente, no Catar, enfim, estão claramente numa posição em que estão a provocar o bicho-papão. E os americanos, quando são provocados neste aspecto, os americanos não brincam. Não brincam. Portanto, estou para ver o que é que vai acontecer. Não obstante que isto não é benéfico do ponto de vista global. Vocês sabem a minha postura anti-intervencionista. Eu sou um crítico da postura americana em geral. Às vezes é justificado, muitas das vezes não foi. Mas, enfim, digam-me as vossas opiniões nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.